Amados e prezadas irmãs, uma vez mais que o amigo Jesus nos abençoe e nos conceda a sua imensa e inesgotável paz. Gostaríamos, antes de darmos início à nossa palestra, agradecermos de coração a oportunidade que uma vez mais esta casa nos dá de fazermos o lançamento de mais uma obra e de estarmos aqui tendo a oportunidade de expormos a doutrina espírita. Certa feita, narra o Evangelho que Jesus não estava presente. Uma multidão se fizera como habitualmente se fazia. Um homem, um pai, se apresentou com o seu filho, uma criança, quase um adolescente. Ele carregava o seu filho nos braços e pedia por socorro. O levou até os discípulos, mas estes não puderam nada fazer. Momentos depois, Jesus, que estava no Monte Tabor, em transfiguração, chegou à planície. O pai, desesperado, vai até o mestre e lhe pede ajuda. Jesus, com a calma e a serenidade habitual, pergunta àquele pai: o que se passa? É meu filho, Senhor. Ele está tomado por um espírito surdo e mudo, que ora o faz cair na água, que ora o faz cair no fogo, e o faz espumar pela boca. Se o Senhor pode curá-lo, por favor, cura o meu filho, porque eu o levei até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então diz a frase que até hoje ecoa nos escaninhos de nossa própria alma: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Trazei-me o menino. O pai busca o menino num processo obsessivo. Apresenta a criança a Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de meu filho. Tu crês? Tu tendes fé? Sim, Senhor, eu tenho fé, mas ajuda na minha incredulidade. Tudo é possível àquele que crê, diz Jesus. Então impõe as mãos e ordena ao espírito obsessor: espírito mudo e surdo, deixe esse menino e não volte mais. E imediatamente aquela criança ficou curada. Esta passagem é apenas uma das muitas passagens ao qual Jesus trata da obsessão, demonstrando-nos que a obsessão, ao contrário do que pensam muitos, não é uma criação do espiritismo. A obsessão estava sempre presente nos acontecimentos que cercavam Jesus. A obsessão é narrada por várias vezes nos evangelhos, com a diferença que naquela época, como muitos acreditam até hoje, as pessoas acreditavam que as criaturas estavam tomadas pelo demônio e deveriam ser expulsos estes demônios. Entretanto, o que acontecia era um processo obsessivo, como ocorre desde que a humanidade é humanidade, como ocorre até nos dias atuais. Nós poderíamos dizer que quando o assunto é obsessão, nós temos que dividir a obsessão antes de Kardec e depois de Kardec. Porque apesar da obsessão sempre existir, antes do livro dos médiuns, nós não tínhamos uma ideia muito precisa do que era a obsessão, dos seus mecanismos, como os espíritos agiam. Allan Kardec, numa comparação simbólica, poderíamos dizer que se assemelha àquelas câmeras internas que são colocadas principalmente nas agências bancárias, em algumas lojas, aqueles circuitos internos de TV
onde as câmeras filmam tudo o que acontece no interior. Quando nós vamos a uma loja, por exemplo, e lemos lá numa placa: sorria, você está sendo filmado. Não é porque você é bonitinho. Em outras palavras, a placa está dizendo: não pegue nada que nós estamos vendo. Simplesmente isso. Isso significa que assaltar um banco há 50 anos atrás era muito mais fácil do que assaltar hoje em dia. Porque já está provado que essas câmeras instaladas no interior das lojas, das agências bancárias, é um sistema de segurança muito eficaz. Muitos criminosos, muitos assaltantes já foram identificados e presos graças a essas câmeras. É isso que Kardec representa para a obsessão. Eu fico imaginando a raiva dos obsessores quando Kardec, no livro dos Médiuns, trata da obsessão. Porque Allan Kardec veio fazer o que essas câmeras fazem: desvendar o que estava encoberto. Allan Kardec veio desnudar, mostrar a todos nós o que é a obsessão, explicando as causas, como ela nasce, como é o progresso da obsessão, quais são as possibilidades de cura. Então é por isso que a obsessão se divide antes e depois de Kardec. O livro dos Médiuns é o maior tratado sobre mediunidade e sobre obsessão que nós temos. Entretanto, ainda pairam no ar muitas dúvidas acerca da obsessão. E nós estivemos participando recentemente de um congresso onde foi-se abordado o tema obsessão. E eu achei muito interessante a maneira dos organizadores organizarem todo aquele estudo. Haviam vários expositores e o tema central era a obsessão. Mas os organizadores tomaram o cuidado de não deixar com que os expositores montassem o tema antes. As pessoas que estavam presentes queriam falar das suas dúvidas acerca da obsessão. Nada foi montado. Os expositores foram ouvindo as muitas dúvidas que as pessoas tinham sobre a obsessão. Então se teve uma quantidade imensa de questões que foram feitas. Como nós participamos desse evento como expositor, nós tomamos o cuidado de separar 6 questões que mais foram feitas naquele momento. 6 dúvidas sobre a obsessão que foram repetidamente feitas pelas pessoas que estavam lá. Então, nesta manhã chuvosa, de final de jogo do São Paulo, ao qual muitos poucos corajosos tivemos a coragem de estar aqui, nós gostaríamos de falar sobre estas 6 dúvidas acerca da obsessão. É preciso ressaltar, meus queridos irmãos, a importância desta vivência espírita e cristã. Irmã Dufaux lançou um livro recente agora, através do Vanderlei, onde ela, Maria Modesto Cravo, num diálogo com Inácio Ferreira, relata a situação do orbe terrestre, evidenciando o quanto nós ainda somos espíritos atrasados. Dona Maria Modesto Cravo afirma que existem hoje reencarnados no mundo cerca de 6 bilhões de espíritos. E que existe na atmosfera do orbe terrestre, na condição de espíritos desencarnados, cerca de 24 bilhões de espíritos. Se nós somarmos a população encarnada com a população desencarnada, nós teremos um total de 30 bilhões de espíritos. O pior é que diz Dona Maria Modesto Cravo que destes 6 bilhões de espíritos reencarnados, 4 bilhões são espíritos doentes ou espíritos perversos. Vejam bem,
Dos 6 bilhões que estão reencarnados na Terra, 4 bilhões ou são almas doentes ou são espíritos perversos. E dos 24 bilhões de espíritos desencarnados, 12 bilhões ou são almas doentes ou são espíritos perversos. Se nós então somarmos os 12 bilhões de espíritos desencarnados com mais os 4 bilhões de espíritos encarnados, teremos um total de 16 bilhões de espíritos doentes ou perversos, de um total de 30 bilhões, dá mais da metade. Mais da metade. Então é algo de se pensar, é algo de nós refletirmos. Eu fico observando com muito espanto quando muitas pessoas criticam as obras, por exemplo, do Dr. Inácio, um tanto que reveladoras, ou de outros benfeitores da atualidade, a própria irmã, que vem falar dos abismos do plano extrafísico, das cavernas, dos vales do sofrimento, dos dirigentes que desencarnam em terrível situação. Dr. Inácio Ferreira nos revela que no Hospital Esperança, 70% dos leitos são reservados aos espíritas. Vem nos falar dos dirigentes em perturbação, dos médiuns em desequilíbrio que estão no plano espiritual. E vejo às vezes alguns espíritas que respeitamos, mas com certo excesso de ser conservador, criticando e dizendo que isso não é possível, que isso é um absurdo. Mas, meus irmãos, muitos de nós espíritas temos uma visão muito tacanha, muito limitada da vida espiritual. Ou vai para o umbral ou vai para o nosso lar, e achamos que não existe mais nada, só nosso lar e umbral. E quando esses espíritos vêm fazer essas revelações da realidade pós-morte, então nós comparamos com o que acontece hoje no nosso movimento espírita e o que acontece hoje em boa parte, não na totalidade, graças a Deus, o que acontece hoje em boa parte do nosso movimento espírita comprova as narrativas dos espíritos. Comprova. Se nós hoje fizermos uma comparação, apesar do grande público que nós temos aqui, e se fizermos uma comparação, nós vamos ver que o espírita ainda não acordou para a sua realidade. Eu às vezes vou falar em centro espírita, como aconteceu essa semana. Eu chego, o dirigente diz assim: Aguinaldo, você veio lançar um livro num péssimo dia. E eu digo: por quê? Morreu alguém do centro? Ele diz: não, está chovendo. Olha, o que eu tenho com isto? O que é que nós espíritas temos com o tempo? Chove, nós não vamos ao centro. Dá um relâmpago em Votuporanga, nós não vamos ao centro. Está muito frio, nós não vamos ao centro. É inacreditável, mas é a realidade. Então, isto demonstra que, de fato, estas revelações que os benfeitores fazem, elas não estão destituídas de verdade. É a mais pura realidade que nós encontramos. Não interessa se está chovendo, não interessa se está chovendo canivete, se está caindo neve. Nós temos um compromisso, isso é ponto decisivo, não há o que questionar, não há dúvidas se vamos ou não vamos. Primeira pergunta que foi feita neste nosso encontro sobre obsessão. Ao total são 6 questões que nós pedimos licença para refletirmos esta manhã. Uma senhora perguntou assim: por que é que Deus permite que espíritos inferiores constantemente estejam obsediando os homens, criando tormentosos sofrimentos? A pergunta dessa senhora tem sentido, porque a vida do homem na Terra não é fácil, nós sabemos disso. É uma luta diária, é uma luta para educar os filhos, é uma luta para convivermos em paz na nossa família,
É uma luta para sobrevivermos. Até mesmo ganhar o pão de cada dia está muito difícil. Nós estamos diariamente lutando para conquistar as nossas virtudes. Às vezes nós levamos 10 anos para conseguir nos livrar de uma mazela. Às vezes nós levamos mais 10 para conseguir adquirir uma virtude. Os senhores que são espíritas, sinceros, que estão aqui, sabem o quanto é difícil evoluir, o quanto é dura a nossa luta conosco mesmo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e a gente tenta e vai ao centro, e ouve e não consegue, é uma labuta. Agora, como se não bastasse tudo isso, ainda tem esses obsessores no nosso calcanhar. Como se não bastasse todos esses problemas, ainda temos um fator obsessão, destes espíritos que vivem à espreita, tentando nos derrubar. Então a pergunta dessa senhora era exatamente isso. Por que é que Deus não impede esses espíritos? Nós já temos tanto problema aqui na Terra. Por que que Deus não impede que os espíritos nos obsediem? E para responder à questão, nós gostaríamos de, em primeiro lugar, dizer que Deus não tem nada a ver com obsessão. É um hábito que nós temos de colocar as responsabilidades nos outros. Então nós logo dizemos, mas por que é que Deus? Quando eu me refiro a Deus nesse sentido, eu coloco a responsabilidade em Deus. É a mesma coisa do marido que diz assim, a minha mulher é terrível, ela precisa mudar. E ele então fica numa posição muito confortável, de vítima. Quem precisa mudar é a esposa, porque é ela que é terrível. Ele, coitado, é uma vítima dela. Então é uma posição confortável sermos vítimas, colocarmos a responsabilidade nos outros. Então por que é que Deus? Não, Deus não. Não vamos colocar Deus no meio da obsessão. Vamos entender por que é que ela acontece. E é muito fácil entender. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossas ações? E os benfeitores respondem, olha o que os benfeitores respondem: os espíritos influenciam muito mais do que vós imaginais. Eles influenciam tanto que na verdade são eles que vos dirigem. Olhem bem, os espíritos influenciam tanto que na verdade são eles que vos dirigem. Está no Livro dos Espíritos. Qual é a conclusão que nós chegamos então dessa pergunta? Nós chegamos à conclusão que o mundo espiritual não começa no umbral. O mundo espiritual começa aqui. Nós estamos cercados por uma multidão de espíritos. Na casa espírita, como hoje, por exemplo, existem aqui centenas de espíritos que foram trazidos para o tratamento, que foram trazidos para serem ajudados. Outros são benfeitores espirituais. Enquanto nós assistimos à palestra, eles estão tratando a todos nós. Nós cometemos um erro grave quando nós acreditamos que o tratamento no centro é só na hora do passe. Tem gente até que diz, vamos lá no centro tomar um passe. Porque ele vai só para tomar o passe. O passe é um tratamento, evidentemente, mas não é só o passe. Desde o momento que nós adentramos aqui, os benfeitores espirituais estão nos auxiliando. Nesse exato momento. Enquanto nós não estamos nem percebendo, eles estão anotando os casos. E provavelmente nós vamos para casa, vamos almoçar, vamos dormir, e os benfeitores vão ficar aqui doutrinando nossos obsessores. E a gente nem sabe disso, só que eles vão ficar aqui. Então nós estamos cercados por uma multidão de espíritos, no centro, na rua. Dona Ivone do Amaral Pereira era médium vidente, e ela dizia que via os espíritos que não sabiam que tinham desencarnado, quando chovia, correndo para se esconder da chuva. Então eles paravam perto de uma porta da casa de alguém e esperavam a pessoa abrir a porta para eles entrarem correndo, para se esconder da chuva. Então cuidado, hein, quando estiver chovendo, não deixe a porta aberta. Aliás, é uma questão interessante. Alguém aqui tem medo de espírito? Quem tiver medo, erga a mão, por favor. Quem tem medo de espírito? Nossa, que povo corajoso aqui. Olha.
Ninguém tem, eu só vi uma mulher ali erguer a mão, uma. Ninguém tem, então tá. Então vamos imaginar o seguinte, já que ninguém tem medo. Você sai, vai numa festa, vai passear, chega em casa sozinho, meia-noite. Está um temporal de chuva, acabou a energia, está tudo escuro. Você entra para dentro, abre a porta, um gato dá aquele miado, aí você dá um arrepião, você entra para dentro, sobe no quarto, quando você abre a porta do quarto, tem um espírito sentado na tua cama, ele olha e diz, olá, como vai? O que você faz? Sai correndo? Mas você falou que não tinha medo. Sai correndo do espírito? Olha que incoerência. Eu não sei, gente, nós espíritos somos meio doidos. Meu Deus, como é que nós vamos sair correndo? Nós vivemos pregando a imortalidade da alma. Vivemos decantando aos quatro cantos que o espírito continua vivo. Como é que nós vamos ter medo de espírito? Não tem sentido. É preciso prestar atenção nisso. Aí a gente vê espírito e sai correndo. Não, não pode, meu irmão. A gente senta na cama, isolar, meu irmão. Vamos conversar. É assim. Vocês acham que não? É assim, sim. Eu me lembro de um exemplo que eu citei aqui certa feita. Peço licença para repetir. Nós tínhamos uma doutrinadora lá em nossa casa. Ela era muito ríspida com os espíritos. Ela estava numa doutrinação. Era um obsessor que estava incomodando uma família. E ela disse assim ao espírito, você precisa sair daquela casa. Ele disse, não vou sair, não. Não, mas você precisa sair. Não, eu não vou sair. Mas você precisa sair. Está bem, eu vou sair de lá e vou para tu, então. Não pode ficar lá mesmo. Se o espírito obsessor disser que vai para nossa casa, o que a gente diz para ele? Hã? Não? Aí, tá vendo? Porque a gente sabe como é que é lá em casa, né? Esse que é o problema. Porque se a nossa casa tiver evangelho, harmonia, amor, respeito, você dirá a ele, vá meu irmão, vá sim. Vá lá ser evangelizado. Faça parte do nosso evangelho no lar. Será um prazer recebê-lo. Mas aí o Espírito diz isso, a gente pensa, nossa, lá em casa, com tanto vício, com tanta briga, é melhor ele não ir, que ele vai gostar e vai ficar para sempre. Então a gente tem que prestar atenção. Então a questão 459 diz isso. Lá na questão 55, Kardec questiona, todos os globos que circulam no universo são habitados? E os espíritos respondem, são. E o homem, olha a resposta, e o homem está longe de ser o primeiro em bondade, em moral e inteligência. O homem está longe de ser o primeiro. Ora, se nós estamos longe de ser os primeiros, nós estamos perto de ser quais? Os últimos. Se nós estamos perto dos últimos, qual é o tipo de espírito que estará nos envolvendo? Os que estão em primeiro ou os que estão em último? Último. Então está explicado. A obsessão existe graças ao comportamento da humanidade. É a humanidade que ainda respira o ódio, o rancor, que esses espíritos estão atrelados a nós. No livro Tormentos da Obsessão, no prefácio, Manuel Filomeno de Miranda diz, a obsessão existe na Terra, graças às deficiências morais dos espíritos que nela estão reencarnados. Aí que está a questão, não tem a ver com Deus, é o nosso comportamento, são os nossos pensamentos, as nossas ações que atraem esta massa de espíritos perturbadores para a Terra. Eles respiram os nossos ódios, eles respiram os nossos rancores. Quando nós estamos numa humanidade onde a grande maioria passa por cima do outro sem tomar o menor conhecimento, onde se mata por causa de um par de tênis, onde se mata pais de famílias, onde nós vivemos o orgulho, o egoísmo puro. Ora, que tipo de espírito que nós teríamos perto? Só podem ser esses. Até mesmo nós espíritas, no livro Raio-X da Alma, o Atílio narra um caso de uma mulher espírita, médium, que recebia o próprio Kardec.
Ele, através dela, veio arrumar o movimento espírita, imagine. É óbvio que era um obsessor, mas ele se apresentava para ela como Kardec, com o cabelo penteado bem assim, com a mão assim. Era Kardec e ela acreditava. Ah, mas isso pode? Pode, está no livro dos médios, é só ler lá. Que o espírito, quando o médium está no processo de fascinação, a sua perturbação faz enxergar o espírito de acordo com a sua própria ótica. Evidentemente uma ótica equivocada. Então são estes comportamentos que atraem esses espíritos inferiores. Eu me lembro de um caso pessoal. Nós fomos fazer palestra num centro, e um amigo, que era amigo, agora não é mais amigo, ele deixou de ser amigo. Porque nós somos assim, nós somos amigos, nós não somos amigos. Eu não entendo. E aí, quando terminou a palestra, ele veio e disse: Aguinaldo, eu estou com um problema sério, preciso da sua ajuda, para ver como é que a gente atrai espíritos, por causa do nosso comportamento. A gente acha que os espíritos têm tempo para ficar atendendo os nossos caprichos. Eu disse: o que foi? Se eu puder ajudar, Aguinaldo, me separei da esposa. Eu disse: é um problema realmente sério, mas infelizmente isso acontece, fazer o quê? Não, Aguinaldo, você não entendeu. Ele disse: eu não vivo sem ela. Se ela não voltar para mim, eu vou me matar. Eu já comprei até o veneno. São 25 anos de casamento. Sem ela eu não vivo. Eu disse: bom, meu irmão, mas o que eu posso ajudá-lo? Bom, Aguinaldo, é que você é assim com os espíritos. Faltou dizer que é com os obsessores, né? Vê lá na sessão para mim, me ajuda. Manda os benfeitores me ajudar. Eu tentei dizer a ele que sessão mediúnica não é para isso. Que nós não podemos incomodar os benfeitores espirituais com esse tipo de problema. Mas eu tentei explicar e ele não entendeu. Se eu fosse ser mais direto, ele ia levar a mal. Então eu tentei contornar o assunto, sabe? Quando a gente não diz que é, nem que não é, vamos ver, meu irmão, vamos ver, e fui embora. No outro dia cedo ele já me ligou: e aí, Aguinaldo, você conversou com os espíritos? Eu disse: calma, meu irmão, a sessão é à noite, você está me ligando de manhã, espera um pouco. Então à noite eu te ligo. Se não, à noite não, à noite eu vou estar na sessão, ligue amanhã. E fiquei pensando: meu Deus, o que eu digo para ele? Eu não vou incomodar os espíritos com isso. E aí ele me ligou: e aí, Aguinaldo? Eu disse: olha, sabe o que é? Ainda não foi possível. Os nossos benfeitores estão de greve aqui, eles estão sem trabalhar por um tempo. Aguinaldo, eu vou me matar. Eu digo: não faça isso, pelo amor de Deus. Não, eu vou me matar. Não faça isso. E aí ele foi me ligando outro dia. Eu fui assim, enrolando, até que ele não ligou mais. Eu falei: meu Deus, o homem se matou mesmo. E eu ainda vou ficar com consciência de culpa. Aí eu fiquei com vontade de ligar para ver se ele tinha se matado, mas eu fiquei com medo, vai que ele tinha mesmo. Falei: não, eu vou aguardar, se ele comunicar na sessão eu vejo que é verdade. E ele não ligou mais. Um mês depois ele ligou, feliz, o telefone alegre: Aguinaldo, que prazer falar contigo. Eu falei: como é que você está? Eu estou ótimo. E eu pensei: meu Deus, deve ter voltado com a esposa. Eu vou abrir uma tenda e vou consultar o povo para reatar casamento, vai dar certo. Porque eu nem fiz nada, ele voltou, porque ele estava tão irradiante. Eu falei: deu certo. Eu falei: então, meu irmão, então você está bem? Eu estou ótimo. Falei: voltou com a esposa, né? Ele disse: não voltei, aliás, estou te ligando por causa disso. Para de pedir para os espíritos, que eu arrumei uma de 25 daqui, ó, não quero mais não. Vai entender um pouco. Vai entender. É por causa disso que nós temos tantas obsessões. Outro dia chegou uma senhora no caminho de Damasco, colocou assim um pacote com a camisa em cima da mesa. Seu Aguinaldo, o meu marido está obsediado. Eu queria que o senhor aplicasse um passe. Aí eu olhei, falei: cadê seu marido? Ele está em casa. Aqui, eu trouxe a camisa dele. Por que o senhor não aplica passe na camisa? Ele: não aplico. E aí, como é que vai ficar? Eu digo: a camisa ótima, ele continua obsediado lá na casa. Quem pôr a camisa vai ficar tinindo de fluido. Onde é que entra o esforço? Então nós somos muito acomodados. Então por que é que existe obsessor? Porque nós somos desse jeito. Olha, que a gente não for mais, não tem mais obsessor. Uma outra questão que um senhor fez: por que é que os métodos que os centros espíritas se utilizam para curar as pessoas com obsessão, às vezes não funcionam? Porque é assim, né? Às vezes a pessoa chegou obsediada no centro, sai pior, né? Você fala: esse centro é fraco, eu vou pro outro. Agora, nós precisamos entender o seguinte: via de regra,
É bem verdade que tem um centro espírita por aí meio perturbado, isso é verdade. A gente tem que admitir, né? Nós estamos no nosso movimento, nós não podemos fechar os olhos para certas realidades. Não podemos. O que é verdade é verdade. Não trata-se de uma crítica destrutiva, mas apenas de uma reflexão. De uma reflexão, de uma análise. Nós fomos outro dia fazer palestra num centro. Meu Deus do céu, eu peguei 35 quilômetros de buraco. Perdi o escapamento do carro. Cheguei sem escapamento. Afobado, queria chegar atrasado pelo circular de buraco. E cheguei esbaforido, 10 para as 8. Eu digo, meu Deus, eu estou atrasado. 10 para as 8 para mim é atrasado, porque eu chego 7h30. Cheguei junto com o seu Dorival hoje, né? Eu estou atrasado e cheguei. Não tinha ninguém no centro. Eu olhei, aí que eu acordei, olhei e falei, nossa, não tem ninguém. Errei o dia da palestra. 5 para as 8 chegou a senhora. Entrou, não era a presidenta. 8 horas a presidenta chegou. Olha, Aguinaldo, me desculpe, eu cheguei atrasada, é que eu moro longe. Eu olhei para ela, mas se eu dissesse que eu tinha vontade, ela nem me deixava fazer a palestra. Eu digo, pois é. Eu ia dizer para ela que eu andei 130 quilômetros, perdi o escapamento do carro. Fez boa viagem! Como eu sabia que ela não ia pagar o escapamento mesmo, foi ótima, maravilhosa. Parecia que estava de avião. Eu fui fazer a palestra. Para 15 adultos, que isso não é o problema, e 25 crianças correndo no salão, uma delícia. Eu dava vontade de descer da tribuna e dar um pé do ouvido a uma criança que vocês nem imaginam. Não tem evangelização, tem dirigentes, ninguém cuida, ninguém olha. Então essa é uma realidade, tá? Agora, via de regra, não são os centros espíritas que não conseguem curar a obsessão, até porque não é função do centro curar a obsessão de ninguém. Não é função do centro. O trabalhador da casa espírita, o dirigente, tem a função de esclarecer e fazer a recomendação necessária. Então uma pessoa chega com um problema obsessivo, o responsável vai esclarecer, dizer, olha minha irmã ou meu irmão, você está num problema obsessivo. Agora com muito cuidado também, porque tem gente que não tem cuidado, é igual o doutrinador que não tem cuidado para conversar com o espírito. Às vezes o espírito desencarnou, não sabe, coitado, está perdido, e diz, eu não sei, o que aconteceu comigo? Aí vem o doutrinador e diz, você morreu. Mata o espírito de novo. Ele morre de morte morrida e depois morre de susto de saber que tinha morrido. Meu Deus, que falta de sensibilidade. Como é que você dá a notícia a uma pessoa que morreu um ente querido? Você chega e diz, olha, sabe seu pai está internado? O que foi? Não, calma. É que ele piorou. Os médicos mandaram chamar lá no hospital, vamos lá. E você então vai preparando, não é assim? Você vai preparando o terreno, vai preparando a pessoa emocionalmente e depois então dá a notícia. Ninguém chega e diz assim, olha, sabe seu pai? Morreu. E tem doutrinador que fala, olha, sabe, você morreu. Mata o espírito de novo, coitado. Então quando a pessoa chega ao centro, ninguém vai dizer, olha, tem um obsessor atrás de você com uma faca desse tamanho, vai te matar. Olha, você tem aí uma influência espiritual, o que é? Não, calma. E aí então nós fazemos a recomendação, olha, vá tomar passe, assistir palestra, estudar. É uma terapia, mas que não garante a cura. Vejamos bem, porque a obsessão é sintonia. Então às vezes o indivíduo vem para o centro e não se livra da obsessão. Sai pior mesmo, mas não é culpa do centro. É ele que não se melhorou. Nós atendemos um caso lá no caminho de Damasco certa vez, de uma obsessão terrível. A mulher estava num processo obsessivo há 10 anos. E foi uma luta, doutrinações, conversas com os espíritos, com o espírito obsessor. Uma luta. Depois de 3 meses, o espírito desistiu. Falou, não, eu vou embora, eu desisto, eu também já estou cansado, eu não quero mais. Foi embora. Uma semana depois já tinha arrumado outro. Ela tinha arrumado outro obsessor. Aguinaldo, eu não melhoro, falei, mas filha, teu obsessor foi embora. Aí vamos ver, já tinha outro, porque ela traiu. Então o centro espírita não cura a obsessão. Nós damos o tratamento. Recomendamos ler o livro dos médiuns. Então o indivíduo vai entendendo o mecanismo da obsessão e pelas suas próprias forças ele vai se libertar dela. Evidentemente que há casos onde nós temos que fazer um pouco mais, quando a obsessão já chegou num fator subjugação. E aí então são outras medidas. Mas, a princípio, o processo é esse.
Nós não podemos salvar ninguém. Lá no caminho de Damasco, quando a pessoa chega com obsessão, nós recomendamos um latão da sopa para ela lavar, que pesa 60 quilos vazio. É um tratamento maravilhoso para a obsessão. Se você está com obsessão, peça para o seu Dorival um latão da sopa. É uma delícia lavar o latão da sopa. Já lavaram? Alguém já lavou o latão da sopa aqui? Já? Não, precisa começar a lavar. Aquilo é uma delícia, porque a sopa gruda no fundo do latão, não sai. Você passa o bombril, aquilo, a sopa entra debaixo da unha. Olha, para tirar aquilo lá depois. Aí você vira o latão, aquilo está tudo preto. Encosta na roupa, suja tudo a roupa, suja a cara. Meus irmãos, obsessor, ó. Ele não fica. Ele dá no pé. Ele dá no pé. O problema é que se você colocar 10 obsediados para lavar o latão, o obsessor dá no pé e o obsediado também, por isso que não se cura. Ele também não quer lavar latão, ele dá no pé também, então não cura nunca. Então não é problema do centro. Terceira questão que foi feita. Os dirigentes espíritas, os oradores, os médiuns, correm menos risco de ficarem obsediados? Com todo o respeito, são os mais obsediados. São os mais obsediados pela responsabilidade que carregam nos ombros. Precisamos entender uma coisa. Precisamos deixar de ser vaidosos. Quanto mais responsabilidade nós temos no centro, significa que nós somos mais devedores. Não é porque somos mais evoluídos. Quem tem muita responsabilidade é porque deve muito à lei. Então nós somos espíritos imperfeitos e endividados do passado. Por isso só nós já trazemos uma legião de obsessores. Sem falar ainda que tentar fazer a luz crescer é mexer numa caixa de marimbondo. Já notaram que quando a gente começa a fazer o bem, parece que a coisa na nossa vida piora? Já notaram? Você diz assim, mas eu não sei, depois que comecei no centro, minha vida piorou. Eu não tinha esses negócios, não tinha esses arrepião, ficou pior. Mas fica mesmo. Um amigo meu que disse, Aguinaldo, esse negócio de espiritismo não serve para mim. Eu nunca fui ao centro, nunca mexi com esse negócio de mediunidade e nunca fiquei obsediado. Não ficou mesmo, coitado, ele já é de nascença. Porque a pessoa que não faz o bem, que não faz a caridade, que não tem religião, já é um macumbado, já é um obsediado. Vocês acham que os espíritos obsessores vão perder tempo com quem não faz nada? Quem corre mais risco de sofrer influência negativa? Nós que viemos ao centro hoje ou quem ficou em casa? Quem? Exatamente. Por quê? Porque ousamos fazer o que a maioria não faz. Quem ficou em casa, vendo o jogo, dormindo, coitado, para que os outros pessoas vão perder tempo com ele? Ele não está ajudando ninguém, não faz bem a ninguém, não incomoda ninguém. Tem gente que não incomoda ninguém, nem os obsessores. É por isso que há uma dificuldade. Então o orador espírita, o dirigente, o coordenador de estudo, obviamente ele tem uma responsabilidade maior. Se os obsessores conseguem, por exemplo, derrubar, vamos usar esse termo, um trabalhador do centro, fazê-lo perturbar e sair do centro, eles conseguem uma vitória. Agora, se eles conseguem derrubar um líder, um coordenador, eles conseguem muito mais, porque isso acaba balançando o grupo que está atrás. Então eles têm interesse. E é o que acontece porque nós somos tomados por uma vaidade e ficamos perturbados. Eu me lembro, para não falar mal dos outros, a gente fala de mim mesmo, que uma vez nós recebemos uma visita lá no Damasco, isso há 13 anos atrás. Eu já era presidente do Caminho de Damasco. Não que eu seja tão velho assim. É que eu sou muito devedor, então eu comecei cedo, senão não dá tempo, vou desencarnar cedo também. E nós recebemos a visita do Altivo Pampirro. Eu acho que muitos conheceram aqui o Altivo. Conheceu, seu Dorival? O médium receitista lá do Rio de Janeiro. Ele vinha sempre aqui na nossa região, ele atende até hoje, um excelente médium, uma excelente pessoa. E ele foi fazer uma visita na nossa casa, dar um curso de paz. Depois do curso, nós reunimos o grupo com ele para fazer perguntas. Aí vai eu fazer perguntas. Te contar, viu? Tem hora que a gente tem que ficar com a língua dentro da boca, mas... Ao tonto fazer perguntas. Se hoje eu sou tonto, imagina 13 anos atrás. Eu perguntei assim, Altivo, eu tenho uma dúvida. Ele disse, pois não, Aguinaldo. Sabe o que é, Altivo? É que eu sou presidente deste centro. E eu não me considero, Altivo, em condições morais de dirigir um centro espírita.
Mas no fundo a minha pergunta era maledicente, porque eu sabia o que ele ia responder, ainda mais tinha gente olhando. Eu sabia que ele ia dizer assim: não, Aguinaldo, você é um espírito missionário. O guia aqui está dizendo que você veio para isso, que você veio das esferas superiores. Quer dizer, eu já sabia, mas só queria confirmação. Ainda mais vindo dele, os outros escutando, sei não é? Uma coisa. Então, altivo. Então eu esperava a resposta, né? Então, altivo, eu não me acho em condição moral de dirigir o centro. Ele me olhou e disse: também acho. Mas enquanto não aparece ninguém melhor, vai tocando você mesmo. Gente, eu fiquei 2 dias sem dormir. Fiquei desacursoado, arrasado. Ele me arrasou. E não era verdade, mas era mais pura verdade, era mesmo. Nós, por nós mesmos, não temos quase luz alguma. O que seria de nós se não fossem os benfeitores na nossa retaguarda? Quando os amigos me dizem: Aguinaldo, você está lançando mais um livro, e eu sempre procuro corrigir. Eu não, meu filho. O Atílio. Nós somos apenas um instrumento, e no meu caso, não posso falar dos outros médiums, um instrumento deficitário, um instrumento problemático, que o espírito, no caso, tem que driblar para conseguir passar a sua mensagem, o seu recado, as suas palavras. Nós podemos muito pouca coisa por nós mesmos, não podemos esquecer disso. Quarta questão: por que é tão comum as obsessões nos centros espíritas? Por falta de união. Existem muitos fatores que determinam uma obsessão coletiva. Aquelas pessoas que julgaram Jesus, era ali uma obsessão coletiva, que às vezes nós encontramos na casa espírita. Por que é que isso acontece? Existem várias razões, mas se eu fosse classificar uma principal, eu diria que é a falta de união, a falta de fraternidade. Os espíritos vão conseguindo se imiscuir em nossas instituições. Num exemplo simples, posso usar a louça, senhor Dorival? Num exemplo simples, meus irmãos, uma coisa que todos nós sabemos. Imaginemos que isso aqui é a casa espírita. E toda a casa espírita, ou templo religioso, possui uma espécie, vamos assim dizer, de aliança. Uma aliança de colocar no dedo. Um círculo de proteção, onde este círculo nos protege das entidades menos felizes, dos espíritos que tentam penetrar para criar os problemas dentro da instituição. Agora, esta proteção, ela não é mantida pelos benfeitores. O trabalho que o grupo realiza, a fraternidade, a união, vai fortalecendo esta proteção. Eu estou fazendo referências ao livro, não é para fazer propaganda, que o Dorival já fez, é que a obra fala disso, por isso que eu estou citando. Atílio vai em centros espíritas, que ele visita templos religiosos, não só centros espíritas. Ele visita centros espíritas de 1000 pessoas, entregue às trevas. Enquanto que ele visita centros espíritas, entre aspas, de fundo de quintal, com meia dúzia de médium, com uma proteção espiritual extraordinária. Essa proteção, ela é feita pelas nossas vibrações. Quando começa a haver desunião no centro, quando começa a haver as panelinhas, as briguinhas, os melindres, as fofocas, os disse-me-disse, o que vai acontecendo? Nós vamos abrindo lacunas nesse círculo de proteção. Vamos abrindo espaços, buracos, por causa das desavenças. Então as entidades das trevas acabam desestruturando todo um trabalho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então nós temos que estabelecer uma fraternidade, uma união. E eles vêm e tornam as casas espíritas estéreis. Eles não vêm, não pensemos nós, que os obsessores vão vir, vão fazer fulano cair da cadeira, vão fazer o outro bater a cabeça. Não, não. Raramente isso acontece. Isso acontecia há 20, 30 anos atrás. Quem aqui é espírita mais experiente, não vamos dizer assim espírita mais velho, que fica desagradável. Quem assim é espírita mais experiente, que é espírita há 30, 40 anos atrás, os obsediados chegavam amarrados. Não era assim? Quem aí é? Não era assim desse jeito? Amarrado. A corda, amordaçado.
Hoje não. Não chega ninguém assim. Por quê? Porque os obsessores vão trabalhando apenas com os nossos defeitos. Hoje existe uma obsessão que os expositores, os dirigentes precisavam alertar os trabalhadores, a chamada obsessão sutil. Ela vai aos poucos. O espírito vai soprando assim no ouvido. Ninguém gosta de você nesse centro. Você viu que fulano não te cumprimentou? Ah, vai para outro centro, aqui ninguém gosta de você, larga de ser bobo. E a gente vai armazenando aquela ideia. Se a gente é meio preguiçoso, o espírito vai dizendo assim, você trabalha muito, você vai levantar cedo para ir lá no centro, está chovendo, tem jogo, o jogo é uma vez só, o centro tem todo domingo, larga de ser bobo, deixa os outros, você já faz demais. E aí, é mesmo. E nós vamos, de repente, cadê tal trabalhador? Ah, não está vindo mais, virou evangélico. Saiu do centro, foi fundar um outro centro espírita. Porque o povo diz, nossa, mas aquela cidade tem um monte de centro, que bom, né? Depende. Se tem um monte de centro que tem necessidade, é bom. Mas o que acontece é que forma um grupo. Aí 2 brigam, forma outro. Mais 2 brigam, forma outro. E vão sair no centro espírita de briga em briga. Então nós precisamos estar atentos com isso. É a obsessão sutil. Ela vai. A hora que a gente vê o trabalhador já foi. Prestemos atenção. Penúltima pergunta. Devemos ter medo da obsessão? E aí, o que vocês acham? Não? Sim? Quem tem medo da obsessão? Sim ou não? Não sei, você está perguntando, sei. Gente, olha, na verdade, a princípio, a obsessão dá medo. Até por tudo que nós falamos até agora. Mas na verdade, se obsessão é sintonia, se obsessão ocorre quando nós entramos na mesma faixa vibratória do espírito, nós não temos que ter medo da obsessão, nós temos que ter medo de nós. Se somos nós que atraímos os espíritos, é preciso ter medo do que eu estou pensando, do que eu estou falando, do que é que eu estou fazendo. É isto que atrai o obsessor, e não propriamente ter medo do obsessor. Porque é uma questão íntima. Por mais que a pessoa tente fazer, ela não consegue. Depende da pessoa. Centro espírita não salva ninguém. É preciso que a pessoa comece a praticar o que está ali explícito. Eu tenho um amigo que ele deu uma definição de centro espírita que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, Aguinaldo, porque tem gente que acha que o centro vai resolver o problema, né? Ele disse, Aguinaldo, o centro espírita é a mesma coisa de você entrar numa sala escura, tudo apagado, e você acende a luz e vê um monte de cadeira, um salão como esse, está tudo escuro. Você não está enxergando nada. Você acende a luz e vê essas cadeiras todas reviradas, jogadas de perna para o ar. Você acendeu a luz e viu. Então você precisa arrumar as cadeiras. Agora eu pergunto, a luz que você acendeu vai arrumar as cadeiras? Quem vai arrumar as cadeiras? Eu. A luz mostrou aonde estava a bagunça. É o que o Espiritismo tem que fazer na nossa vida. O Espiritismo acendeu a luz. Essa luz da doutrina nos mostrou o que é que está bagunçado na nossa vida. Mas quem tem que arrumar somos nós, não é a doutrina. Esse é o processo. Às vezes nós fazemos de tudo. Eu me lembro de Chico Xavier, que certa vez internou uma irmã sua num sanatório. Ela entrou num processo obsessivo e teve que ser internada num hospital de loucos. E quando Chico Xavier, irmã de Chico Xavier, imagina bem, Chico Xavier podia ter salvado ela, não podia? Podia, mas não salvou. Ele a internou. Quando ele ia saindo, ele olhou assim para o sanatório e começou a chorar. E Emmanuel perguntou assim, ô Chico, por que você está chorando? E ele falou, mas Emmanuel, por que eu estou chorando? Eu acabei de internar minha irmã no hospital de louco. Ele falou, engraçado, né? Tem mais 50 irmãos seus aí dentro, nunca vi você chorar por eles. Interessante, né? Eu me lembrei disso essa semana, porque nós internamos, eu internei a minha mãe num hospital, inclusive aqui em Rio Preto, há 40 dias, com aneurisma cerebral. Ela está internada ainda na UTI, e o aneurisma evoluiu para uma esquizofrenia,
e num processo obsessivo de subjugação. Olha que coisa interessante, trabalhadora espírita, lutadora, minha mãe. Eu estou aqui falando de obsessão, que interessante, né? Vejam que coisa, como é a vida. Eu estou citando esse exemplo pessoal, porque eu considero todos vocês irmãos, então eu não tenho nenhum tipo de formalidade. Enquanto eu fazia a palestra, eu me recordei desse fato. Eu estou aqui falando de obsessão, e minha mãe está internada num processo de subjugação e de esquizofrenia, porque ela está fazendo um complexo de culpa, segundo a orientação do benfeitor espiritual, dos graves erros do passado, de outras encarnações, como todos nós temos, e o obsessor descobriu esses erros, a localizou, e num momento de fragilidade, por causa do aneurisma, um problema físico, onde a fé, como acontece conosco, ele aproveitou, está no processo de subjugação, está sendo tratada, amparada, com paz, com vibração, e nós esperamos reverter o quadro, sem dúvida alguma. Mas está neste quadro hoje, há 40 dias. Então, para ver como nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos ajudar, mas salvar não dá. Última pergunta. Como definir um obsessor? Dona Benedita Pimentel, uma de nossas orientadoras no Caminho de Damasco, que também produziu um livro a ser lançado no próximo ano, ela diz o seguinte, é uma opinião pessoal dela, é bom que se diga isso, mas ela me disse isso e eu achei muito interessante falar isso para os outros também. Ela disse assim, que se nós pudermos evitar o termo obsessor, seria muito bom. Porque quando nós falamos obsessor, nós logo fazemos aquele quadro de um ser terrível, de um ser maligno, não é? De uma criatura abominável que nós temos que nos afastar. E o obsessor é apenas um irmão nosso, que ainda não aprendeu a amar. Aliás, como nós. Se nós analisarmos o obsessor friamente, meus irmãos, existe muita pouca diferença entre nós e o obsessor. Vocês já notaram? Nós somos muito parecidos com os nossos obsessores. Se nós invertermos, fazer o obsessor encarnar e nós desencarnarmos, provavelmente o obsessor será nós e ele vira obsediado. Há uma semelhança muito grande. Por isso que os obsessores nos alcançam. Então vamos usar outro termo, um irmão equivocado, um irmão que ainda não aprendeu a amar. Para nós encerrarmos o assunto, que já estouramos o horário, para ficar uma mensagem final, agora eu vou dar uma opinião pessoal minha, então eu posso estar errado. Até agora tudo que eu falei está calcado na doutrina espírita. Eu apenas usei minhas palavras. Mas agora eu vou dar uma opinião pessoal, e os irmãos têm todo o direito de discordar. Quando alguém me pergunta qual é o melhor tratamento para a obsessão, entre os muitos que existem, o trabalho da sopa, a caridade, a reforma íntima, né, que é um dos essenciais. Quando a pessoa me pergunta qual é o trabalho mais urgente para se livrar de um obsessor, e eu sempre respondo assim, o melhor tratamento para nos livrarmos de uma obsessão é conseguirmos provar ao obsessor que nós melhoramos. Conseguir mostrar para o obsessor através de atos que nós não somos mais aquela pessoa que o prejudicamos no passado, que nós estamos melhorando, que nós estamos evoluindo, que nós estamos crescendo. Porque quando o obsessor vê que o seu algoz do passado é uma pessoa diferente, está ajudando os outros, está procurando se melhorar, ele perde a força de obsediar. É por isso que muitos de nós não nos curamos da obsessão, porque o obsessor nos acha e vê em nós o mesmo ser medíocre do passado. Nós não mudamos em nada. Nós só não estamos mais fazendo contra ele, mas estamos fazendo contra o outro. E o obsessor diz, está vendo? Olha aí, está prejudicando o outro, vou obsediar mesmo. Daí a dificuldade de nos livrarmos de quadros obsessivos, que nós possamos provar ao obsessor que nós melhoramos. Então nós teremos o desafio. Então foi essa mensagem da manhã, que nós pensemos a respeito da obsessão, dessa realidade, e que a gente possa estar sempre vigilante, amando e nos transformando intimamente. Que Jesus nos abençoe, muita paz e muito obrigado a todos.